Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida. Podem sentar, por favor. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Essa passagem do Cântico dos Cânticos exprime muito bem a história de Nossa Senhora Aparecida. Como não ver nessa frase, né, as águas muitas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Como não ver aqui o resumo da história da nossa padroeira e a realização na história dela dessas palavras que o Espírito Santo escreveu na Sagrada Escritura. Como não ver a providência, e mais do que a providência, a predestinação dos justos ao céu, realizado aqui, na história de Nossa Senhora Aparecida. Nós sabemos que a providência é aquele governo geral que Deus tem das coisas, para que elas sejam mantidas em ordem, para que as coisas se encaminhem bem. São Tomás explica que a predestinação das pessoas ao céu é muito mais do que isso. Porque uma coisa é Deus governar e manter a sua criação em ordem, para que as coisas estejam bem. Outra coisa é conduzir uma alma nos pormenores, em tudo o que diz respeito à salvação da alma dela, até que ela se salve. Isso é um cuidado de outra espécie. É um cuidado muito mais delicado, de uma outra ordem. Não se trata aqui da distribuição dos bens materiais conforme as necessidades humanas das pessoas, por exemplo. Disso a providência se encarrega. Mas é necessário um cuidado particular, um cuidado muito especial, no que diz respeito à salvação de cada uma das almas. Isso se chama a predestinação. Não se trata aqui, nem vem ao caso, de adentrar muito na questão da predestinação. É necessário sempre ter em conta algumas balizas, que Deus quer que todas as pessoas se salvem, e nós vamos exprimir isso até de um modo um pouco melhor. Deus quer salvar todas as pessoas que querem se salvar. Isso explica bastante coisa. De que Deus dá a graça suficiente para todas as pessoas se salvarem. E de que ninguém se condena sem culpa própria. E de que Deus quer, essa frase é explicitamente dita na Sagrada Escritura, Deus quer que todos os homens se salvem. E Ele dá para todos as graças necessárias para isso. E a história dos santos, as histórias que chegam até nós, dos casos mais inacreditáveis, do quanto Deus é capaz de se dobrar em dois para salvar as almas, essas histórias todas são largamente suficientes para que nenhum de nós desconfie da bondade e da vontade que Deus tem de salvar as almas. E de que as almas se condenam por negligência e leviandade delas. Mas a predestinação, que é um dogma do Concílio de Trento, São Tomás na Suma Teológica dedica páginas e páginas, artigos e artigos, para estudar melhor a predestinação dos justos ao céu. Jesus Cristo falou: vinde benditos do meu Pai, para receber a recompensa que vos foi preparada desde o início do mundo. Então eles foram predestinados. Deus, desde o início do mundo, planejou as coisas para que eles não só tivessem os cuidados materiais do dia a dia, disso a providência se encarrega, mas para que eles tivessem um cuidado minucioso, passo a passo, até que eles chegassem ao céu. Isso se chama predestinação. E lembre-se, Deus quer que todos os homens se salvem. Ele se encarrega disso. Mas Deus quer salvar todos aqueles que querem se salvar. Mas como não ver, justamente, nessa história de Nossa Senhora, mais uma etapa, e bastante grande, bastante importante, da predestinação das almas ao céu, mas eu digo dos brasileiros. Vejam, quem não vê na história da nossa padroeira, na sucessão de milagres, na descoberta da imagem dela,
ao ser encontrada de modo bastante surpreendente. Provavelmente bem uma imagem de barro cozido, né? Como muitas outras que eram produzidas ali na região do Vale do Paraíba, que só Deus sabe que história teve antes de ser descoberta, mas que provavelmente uma imagem que se estragou, quebrou, a cabeça talvez tenha caído, a cabeça quebrou, separada do corpo. E como a gente ensina sempre, padre, o que fazer com as imagens que quebram? Ou a gente enterra ou a gente joga no rio. De qualquer modo, a gente dá um sumiço digno para ela, ao invés de jogar no lixo. E foi provavelmente o que fizeram com essa imagem. A pessoa, a família, a paróquia que a tinha, a capela, simplesmente se desfez dela de modo digno. Mas as muitas águas não podem apagar a caridade. E o amor que Nossa Senhora tem pelos brasileiros, como ela tem por todos, né, não foi capaz de ser impedido pelas águas do Rio Paraíba. Rio venerável que passa pela cidade de São José dos Campos também, né, do qual o vosso humilde servo tem sua origem. Né? Ora, quem não consegue ver na história de Nossa Senhora Aparecida, na descoberta da imagem dela, na sucessão de milagres e de pedidos atendidos que foram sendo concedidos pouco a pouco, mas de modo bastante eloquente, por Deus, para as pessoas, quem não vê aqui a vontade manifesta de Deus, de maneira muito tranquila, mas muito determinada, de que ela fosse acolhida pelos brasileiros como padroeira e protetora particular. E quem não vê aqui, então, os planos da providência, e mais do que da providência, justamente, os planos da predestinação que Deus tem para todos aqueles que querem se salvar. Porque Deus quer salvar todos aqueles que querem se salvar. E como a devoção a Nossa Senhora é sinal de predestinação, aqueles que têm devoção particular por Nossa Senhora, uma devoção sincera, honesta, verdadeira, interior, sincera, né? Transparente, sem mistura de malícia, né? Eu rezo minhas Ave-Marias para Nossa Senhora, mas continuo pecando. Não. Isso é sinal de predestinação. E como Deus quer, e quando Deus então quer salvar uma alma, Ele conduz essa alma, quando Deus quer salvar as almas, Ele conduz essas almas até uma devoção sincera, honesta, interior, pura, para Nossa Senhora. E é isso que Ele fez com o Brasil, como Ele faz com qualquer nação. Ele encarrega Nossa Senhora de cuidar de maneira particular daquele país sob um certo título. E foi isso o que Ele fez com o nosso povo, foi isso que Ele fez com cada um de nós, com o nosso país. Ele nos deu uma padroeira de maneira bastante impressionante, com milagres muito notáveis, mas sempre com muita tranquilidade, fazendo com que ela fosse, pouco a pouco, claramente reconhecida por nós como nossa mãe. Para que ela cuidasse de nós de maneira particular, em vista da nossa salvação, de cada um de nós. Para que ela nos ajudasse na nossa predestinação ao céu, nesse encaminhamento, nos pormenores, na nossa salvação, que é muito mais do que a, entre aspas, simples providência. Providência já é extraordinária, né? A predestinação, ela é uma coisa que ultrapassa em ordem, em espécie, em grau da providência. E em outro fato da humanidade, teve também uma prefiguração de Nossa Senhora, que foi na Arca de Noé. E nesse episódio também teve um barco e também teve muita água. Todos os que se salvaram estavam na Arca de Noé. E todos aqueles que não se salvaram, e que necessariamente eles não tinham como se salvar, uma vez que eles estavam fora da arca, né, foram engolidos pelas águas do dilúvio. E todos aqueles que amavam a Deus estavam sob a proteção da Arca de Noé. E aqueles que não amavam a Deus
ficaram fora da proteção da Arca de Noé. E, apesar da enorme quantidade de água, né, nada pôde apagar o amor que aqueles homens dentro da arca tinham por Deus. Até os maiores pecadores podem se salvar se eles estão sob a proteção de Nossa Senhora. Até os demônios falam isso. Quantos e quantos relatos fidedignos nós temos disso. Com a condição de que eles tenham a firme decisão de parar de pecar, de parar de ofender a Deus, de se corrigir. Que eles sejam pecadores, vamos dizer assim, contra a vontade deles, e não de maneira leviana e usando Nossa Senhora como uma espécie de salvo-conduto. Quando as pessoas se determinam firmemente, seriamente a se corrigir dos seus pecados, ainda que elas tenham suas dificuldades, se elas se confiam a essa arca, que é Nossa Senhora, nem a enorme quantidade de águas dos problemas dessa vida serão capazes de afogá-las, mas com a condição de que elas tenham o firme propósito sério, honesto, transparente, verdadeiro, de se corrigir e de parar de pecar. E bem, alguns dias atrás foi a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o Rosário também foi particularmente prefigurado no dilúvio e na Arca de Noé. A Sagrada Escritura nos diz que as águas ficaram sobre a terra por 150 dias, e que elas ficaram acima dos montes, e que a arca então estava acima dos montes por causa do nível da água, 15 côvados. E é surpreendente ver que apareça no dilúvio esse número de 150 e de 15, que são exatamente o mesmo número dos mistérios, os 15 mistérios do Rosário, e o número de Ave-Marias que tem nos mistérios do Rosário. Para mostrar para nós, mais uma vez, que é a devoção, que Nossa Senhora é de fato a arca do Novo Testamento. A arca que salva aquelas almas que amam a Deus, e particularmente pela recitação do Santo Rosário. Aqui também, mais uma vez, os demônios, eles, em muitos casos, falaram claramente que aqueles que rezam o terço, que rezam o rosário todo dia, o terço ou o rosário, que eles têm assegurado a salvação deles. Como tiveram assegurados a salvação da vida deles aqueles que estavam na Arca de Noé, durante 150 dias, acima dos montes, 15 côvados, também aqueles que rezam o terço, tendo uma devoção particular por Nossa Senhora, pela recitação do terço, são salvos da condenação eterna. Vejam, quando no domingo nós solenizamos a festa de Nossa Senhora do Rosário, né? Foi dito um pouco um dos modos de meditar nos mistérios do Rosário. E nós vimos que, ao recitar as dezenas, em que nós refletimos sobre os fatos da vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, o que nós devemos fazer? Um dos modos como nós devemos fazer é pensar, mas o que Nossa Senhora de fato está passando aqui? E como é que ela vê isso? E como são as relações dela com Deus? Nisso aqui. O que Deus pede dela? Que virtudes ela está tendo que colocar em prática aqui e de que modo? E como é que ela está vendo as coisas? E como é que eu devo fazer isso de maneira semelhante na minha vida? Bem, o que a gente quer dizer com isso? Vejam, de que, a bem da verdade, no Santo Terço, no Rosário, Nossa Senhora colocou a alma dela ali. Quando cada um de nós reza o terço, o que se faz é tentar entrar um pouco mais a cada vez que a gente reza o terço. Se a gente reza bem, e a gente deve rezá-lo bem, é tentar entrar na alma de Nossa Senhora, que está ali. A alma de Nossa Senhora está ali no terço. Em cada mistério, a alma dela está ali. Está ali à disposição nossa, para que nós possamos conhecê-la por dentro. E para que nós possamos refletir um pouco como é que eu devo ser por dentro. E assim ter uma devoção
interior de verdade por Nossa Senhora. É particularmente isso que deve ser, o nosso modo de praticar a nossa devoção por Nossa Senhora e particularmente a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Vejam, quantas vezes nós insistimos, né, que a solução dos nossos problemas é primeiramente religiosa e não política. E lógico, não poderia passar em branco o fato de que ela é padroeira do nosso país, de que, como diz Aristóteles, a política é a parte mais elevada da ética, porque se encarrega do bem comum. É aquela parte, vamos dizer assim, da filosofia que é mais nobre e mais digna no que diz respeito a encaminhar a coletividade até o fim último dela. Bem, quem não poderia então deixar de refletir, né, que se ela é padroeira do nosso país, de que ela zela particularmente pelo encaminhamento da nossa política, da nossa vida comum, para que o Brasil, no que diz quanto ao seu cidadão, seja encaminhado para o seu fim último, para o conhecimento da verdade numa vida virtuosa. E isso como etapa prévia, ou como condição prévia, melhor dizendo, para a vida sobrenatural da graça nas almas e para a contemplação de Deus no céu. Ela zela por isso. Mas lembre-se de que a solução é primeiramente religiosa. Consiste na subordinação, consiste na colocação dos corações aos cuidados dela. Isso a gente obtém, como eu acabei de falar, rezando o terço, que está longe de ser uma oração trivial, mas no terço a alma de Nossa Senhora está colocada ali à nossa disposição, a alma dela está lá, para que a gente possa lê-la por dentro. E assim a gente possa refletir, mas como é que eu devo ser então por dentro? E que a gente se dedique, no que diz respeito às nossas obrigações para com o Brasil, em primeiro procurar a reforma interior das almas, a nossa alma pela recitação do terço, obter graças pela recitação do terço para a reforma das outras almas. Vejam, o que a gente observa na Sagrada Escritura, na vida de Cristo, dos apóstolos, nas relações de Jesus Cristo com a política, é de que os fariseus, que tinham uma vida interior pífia, essa é a verdade, e pior que isso, antes de ter uma vida espiritual pífia, a gente pode classificá-los como aquele grupo de pessoas, aquelas pessoas que faziam parte do grupo das pessoas desonestas. E por outro lado, os apóstolos, que ao contrário dos fariseus, nós podemos classificá-los como fazendo parte do grupo das pessoas honestas. Que a primeira coisa que Jesus Cristo fez, ao selecionar aqueles que iam ser os seus bispos, os seus sacerdotes, foi de se preocupar em selecionar pessoas que fizessem parte, antes de tudo, daquele grupo de pessoas honestas. Depois, a vida espiritual, ele vai se encarregar de explicar para eles como é que funciona. Mas, antes disso, eu preciso que sejam pessoas honestas. Por isso, ele não escolheu pessoas entre os fariseus, porque eles eram pessoas desonestas, de uma desonestidade, desse jeito. Então, Nosso Senhor se encarregou primeiro de cuidar, de escolher pessoas entre aquele conjunto de pessoas honestas. E a vida espiritual, pouco a pouco, ele foi iniciando eles nela. Mas eles que ainda eram muito crianças, muito iniciantes na vida espiritual, eles ainda achavam que a solução era política. E os fariseus também tinham uma vida espiritual pífia, eles também achavam que a solução era política. Por tratativas com o governo romano, por um Messias político, que ia instituir ministérios, cargos, fronteiras, exércitos. Esse era o reino messiânico dos fariseus.
E os apóstolos ainda muito iniciantes, coitados, na vida espiritual, eles também, até depois da ressurreição de Jesus Cristo, vão perguntar: Senhor, é agora que ireis restituir, restabelecer o reino de Israel? Com seus ministérios, com suas pastas, com suas fronteiras, com seus exércitos, seus fluxogramas de projetos? Não. Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo vier, ele vos fará compreender as coisas. E aí, a vida espiritual dos apóstolos sofreu, assim, um progresso brutal no dia de Pentecostes. Aí eles vão parar de se preocupar com política e vão se preocupar em salvar as almas, uma a uma. Pois bem, se é possível, então, tirar algum fruto dessa festa, dentre outros frutos possíveis, no nível primeiro particular de cada um de nós, e depois, para cada um de nós, enquanto animal político e social, que é isso que nós somos, é de que nós tenhamos uma devoção particular pela Nossa Senhora, por Nossa Senhora Aparecida, que foi pela providência, mais do que pela providência, pela predestinação que Deus faz para a salvação das almas. Ela nos foi dada para a salvação da nossa alma, dos brasileiros em particular, e da nossa nação em geral, que a gente tenha uma devoção por ela, sincera, honesta, verdadeira, interior, profunda, sobretudo pela recitação do terço, onde a alma dela está ali, onde ela pode ser lida, a alma dela, pode ser lida por nós, para que nós saibamos como nos comportar na vida individual e na vida pública, para que a gente obtenha graças para nós, para isso, e para os outros, para isso, para que os corações sejam dados para Nossa Senhora, para que Nossa Senhora Aparecida tenha os corações dos brasileiros, primeiro os nossos, depois daqueles que ainda não estão muito distantes disso. E assim as coisas vão se encaminhar aos poucos. Que a gente vença esse drama psicológico de pensar assim: eu não posso suportar de ver o meu país passando tanta necessidade, tendo tanto sofrimento, e eu não posso, as coisas têm que melhorar antes de eu morrer, porque eu tenho que ver as coisas melhor antes de morrer. Eu não posso suportar que eu morra sem que eu veja o Brasil melhor. É necessário oferecer para Deus e Nossa Senhora essas coisas, porque os apóstolos morreram sem ver o Império Romano Católico. Eles ofereceram essa dificuldade, essa vontade que eles tinham para Deus. Eles sacrificaram essa vontade para que Deus fizesse as coisas como a providência faz, com muita tranquilidade. A providência jamais é rude, impetuosa e brusca. Mas que a gente primeiro trate de, sobretudo pela devoção ao terço, pela recitação do terço, de encaminhar nossas almas e as almas dos outros para Nossa Senhora Aparecida, e assim nosso país vai estar muito bem encaminhado. E que nós não seja como os fariseus, mas sobretudo das pessoas honestas, ainda muito iniciantes, coitados na vida espiritual, e que ainda por causa disso, como efeito e sintoma disso, do grau de vida espiritual deles ainda muito iniciante, viam mais na política do que na vida interior a solução das coisas. Que a gente encaminha as coisas ao contrário, como Cristo foi mostrando para eles, pouco a pouco, de que é primeiro cuidando dos nossos corações e dando os nossos corações para Nossa Senhora, que pouco a pouco o nosso país vai sendo encaminhado para o fim último dele, que é a salvação de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.